vida, sobre a sua família, sobre todos aqueles que são seus, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar hoje a falar uma série, vamos virar a série. Agora nós vamos tratar de derrubando gigantes, porque o nosso reencontro está chegando, vai ser no primeiro fim de semana do mês de julho. Primeiro fim de semana de julho nós vamos estar juntos no reencontro, e o tema desse ano será derrubando gigantes. Gigantes precisam ser derrubados, então nós precisamos abrir o coração, abrir a mente e ter um entendimento perfeito daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias lá no sítio, na nossa vida, para a glória de Deus. Hoje, pela primeira vez, nós vamos gravar no YouTube daqui do Restaurando Vidas, e assim, você que não me acompanha ainda no canal do YouTube, Fernando Souza, procura lá, tem uns 2 ou 3 concorrentes, charás meu, pelo mesmo nome, um fala de tatuagem, outro fala de advocacia, procura o pastor, vira para quem está ao seu lado e diga assim, procura o pastor. Glória a Deus. Você vai me encontrar lá e a gravação dessa palavra vai estar lá a partir de amanhã, às 18 horas, para a glória do Senhor. Deixa eu lhe falar então, querido, querida que veio aqui nessa noite, a respeito desses gigantes que precisam ser derrubados. Muitas das vezes nós encaramos essa palavra parafraseando a história lá de Davi, que venceu o gigante Golias. O gigante Golias, ele era um gigante natural, era um homem de quase 3 metros de altura, que tinha 6 dedos na mão, e tinha todas aquelas características que vocês já conhecem. Mas, o que eu quero dizer para você, assim como foi com Davi naquele dia, naquela época, o verdadeiro gigante a ser derrubado não é um gigante natural. Muitos de nós estamos pensando que derrubar gigante, por exemplo, é derrubar o gigante da falta do perdão. De fato, isso é um grande gigante. Derrubar o gigante do endividamento, derrubar o gigante do problema conjugal, derrubar o gigante, e assim nós vamos dando nomes a gigantes naturais, quando na verdade o verdadeiro gigante que nós estamos enfrentando é um gigante que cabe dentro de você, porque ele está exatamente nesse pedacinho aqui, dentro da sua mente. Vou lhe contar uma história para nós introduzirmos a palavra de hoje, preste atenção. Um dia no Mar da Galileia, e aliás, você vai passear comigo no Mar da Galileia ano que vem, lá em Israel, nós vamos dar um passeio no Mar da Galileia, e vamos lá para não chover, não ter tempestade naquele dia, né? Vai estar um lindo dia de sol, para a glória de Deus. Mas um dia Pedro estava junto com os outros discípulos, ali navegando no Mar da Galileia, e levantou-se um grande temporal de vento e de chuva. Naquele dia especial, Jesus tinha acabado de partir, de multiplicar pães e peixes, então ele foi orar no monte, enquanto os discípulos voltavam para Cafarnaum de barco, e ele foi para o monte orar. O Lago da Galileia é um lago, então as pessoas podem circular no torno dele, dá para fazer isso, a pé, como era feito naquela época. Mas no meio daquela madrugada, se levantou um grande temporal, como eu já disse, de chuva e de vento, e Jesus vinha se aproximando do barco onde estavam os discípulos andando sobre as águas. E quando Pedro viu que era Jesus e todo mundo estava apavorado, Pedro disse assim, se é tu mesmo, manda que eu vá em pé, andando sobre as águas, até onde você está. E Jesus deu uma palavra para ele. Eu não sei se você se lembra, você conhece a história. Jesus disse assim, vem. E sabe o que Pedro fez? Botou o pé para fora do barco, botou outro pé para fora do barco e não afundou. Pedro ali estava enfrentando um grande gigante. Mas qual era o gigante que Pedro estava enfrentando de verdade? A disputa de Pedro, a grande questão é se ele conseguiria andar sobre as águas ou não. Esse era o gigante. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas em determinado momento levantou um temporal mais forte. Sabe, toda vez que Deus pretende fazer um mover na sua vida, o inimigo ele se levanta de alguma forma para desviar a sua atenção e tirar o seu foco. Todo mundo sabe que o foco de Pedro precisava estar em Jesus. Mas quando Pedro começou a olhar para um lado e para o outro, ele afundou. O verdadeiro gigante de Pedro não era andar sobre as águas, era não tirar os olhos de Jesus. Porque quando você não tira os olhos de Jesus,
seja qual for o gigante, mesmo que esse gigante seja a capacidade impossível de alguém andar sobre as águas, ele será vencido. Aliás, deixa eu me dizer uma coisa, Pedro não andou sobre as águas. Como assim? Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Vamos repetir juntos? Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus disse, às vezes nós estamos enfrentando gigantes. E estamos olhando para um gigante natural. E a solução para vencer esse gigante é justamente essa: andar sobre a palavra de Jesus. No momento em que nós nos desviamos dessa palavra e tiramos o foco da nossa solução, pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem é a solução? Jesus é a solução. Quando você desvia o foco, automaticamente você afunda. E o gigante natural do andar sobre as águas engole você. Mas enquanto o seu foco estiver em Jesus e na palavra dele, você vai triunfar, vai vencer o gigante e vai andar sobre as águas. Quem está me entendendo? Diga amém. Eu quero desafiar você, seja qual for a sua luta, seja qual for a sua crise, seja qual for o seu problema, o gigante do desemprego, o gigante do endividamento, o gigante do problema conjugal, o gigante do risco de um divórcio, o gigante, seja qual for o seu gigante, eu quero dizer, coloque os seus olhos em Jesus, tira o foco dos problemas, o que o inimigo quer fazer, e aliás ele veio matar, roubar e destruir, ele quer tirar a sua atenção daquele que pode resolver. E muitas das vezes a primeira coisa que as pessoas fazem quando estão enfrentando um gigante muito grande é fugir de Jesus, é fugir do único que pode ter a solução. Então, assim, nesses dias nós vamos falar sobre isso. E hoje, em especial, nós vamos ver os gigantes de Gideão. Vamos ver essa história desse grande homem de Deus, lá no Antigo Testamento, e ver os gigantes que, na verdade, ele conseguiu vencer na sua época, no meio da sua geração. Quem conhece essa história, eu creio que você conhece, todos nós conhecemos, o gigante natural que Gideão tinha que vencer chamava-se Midianitas. Era o povo de Midian que estava oprimido, que estava possuindo as terras de Israel, que estava saqueando as terras de Israel e obrigando Israel a viver debaixo de um sufoco muito grande, de uma dificuldade muito grande. Não por acaso, o nome Midianitas, não sei se você sabe, se não sabe vai ficar sabendo, o nome Midianitas significa conflito. Como chama-se? Midianitas conflito. Por quê? Porque o verdadeiro gigante não é o gigante Midian, com os seus centenas de milhares de soldados. O verdadeiro gigante é o conflito que estava sendo colocado na cabeça do povo de Israel e na cabeça de Gideão, para que eles não conseguissem vencer e derrubar o mal falado gigante natural. Então, muito mais do que um problema natural de guerra naquela época e de perseguição, havia uma crise interna que precisava ser resolvida, um conflito que não era simplesmente natural. Volto a dizer, muitas das vezes nós estamos enfrentando gigantes naturais, decisões difíceis, escolhas de emprego, por exemplo, dívidas, divórcios, enfermidade, mas o real problema, repete comigo, o real problema não está diante de nós, ele está dentro de nós. Esses problemas, então, eles são oriundos de situações e de circunstâncias. E nós, muitas das vezes, criamos expectativas erradas por conta de experiências erradas, de ensinamentos errados e de influências erradas. E vamos firmando os nossos alicerces em cima de algo que não é a palavra de Deus. E nós perdemos a verdadeira vitória, aonde nós podemos conquistá-la mantendo os olhos fixos em Jesus. Gente, para quem está ao seu lado, diga assim: mantenha seus olhos em Jesus. Mas não acabou. Vire para outra pessoa e diga assim: mantenha os seus ouvidos na palavra de Jesus. Mais uma declaração. Vire para o outro lado. Você só tem dois. Levanta para o outro e diga assim: mantenha as palavras de Jesus na sua boca. Esses são os segredos para conquistar a vitória sobre qualquer gigante. Vire para quem está ao seu lado e diga: qualquer um. Eu não sei qual é o nome do seu gigante, mas eu sei que existe um nome que está acima de todo gigante. E esse nome é o nome de Jesus. E Jesus, ele disse para
nós. Olha, vocês podem usar o meu nome, usem o meu nome à vontade. Se vocês não receberam muitas vezes, é porque não oraram ainda em meu nome, mas agora vocês vão passar a orar. Então diga assim, no nome de Jesus, todo e qualquer gigante vai cair. Glória a Deus. Pisa no gigante, pisa nele assim, ele vai cair, vai sair daqui vencedor nessa noite. Deus está movendo sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre os seus negócios. A bênção de Deus está sobre você. Diz amém e dá uma aplauso a Jesus nessa noite. Todo mundo sabe que no final Gideão venceu. No final da história, nós já conhecemos. Mas eu não quero ir para o final, eu quero pegar o comecinho da história. Portanto, preste atenção. Vamos ver algumas atitudes, que levaram Gideão a vencer esses gigantes através da palavra de Deus. Juízes capítulo 6 é o texto, Juízes 6, versículos 1 e 2 diz assim, Juízes 6, 1 e 2 na NVI. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, quantos anos? 7 anos. Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si, diga, esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Veja que a real causa desse gigante chamado Midian não era necessariamente Midian, mas era a idolatria e a desobediência do povo de Israel. Deus não entregou Israel aos midianitas pelo seu bel, mau prazer, nada disso. Por conta do pecado do povo e da desobediência do povo, na dispensação da lei, eles ficaram expostos ao inimigo mau, covarde, devastador durante 7 anos. Mas o real inimigo não eram os midianitas, mas era a própria atitude de Israel com relação a Deus e com relação a si mesmo. Sabe, muitos dos nossos adversários não são aqueles que nós estamos gastando energia para enfrentar. Muitos dos nossos adversários somos nós mesmos que criamos, ou que alimentamos, ou que permitimos que eles façam morada. A Bíblia chama isso de cadeias da alma, cadeias mentais, verdadeiros calabouços dentro da nossa mente, da nossa memória, dos nossos sentimentos e de tudo aquilo que diz respeito conosco. Então a real causa daquele problema não era o inimigo. Talvez a real causa do seu problema não seja o seu patrão, não seja os seus amigos, não seja alguém que lhe fez mal. Existe uma outra causa que Deus quer revelar para você nessa noite. E esse instante, quando ele cair, o outro vai cair automaticamente. É efeito dominó. Derrubou um, vai derrubando todos eles. Quem me entendeu diz amém? Amém. Então, de acordo com a palavra de Deus, a dispensação da lei, Deuteronômio 28:15 diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Se existe uma bênção, naquela época também existia uma palavra de maldição terrível debaixo da desobediência. E o que aconteceu? Aquele povo desobedeceu e estava colhendo exatamente o que plantou. Porque naquela época a lei era dura, era rígida e era terrível. Então eles faziam esconderijos, montanhas, cavernas. Para quê? Para fugir dos constantes ataques que eles estavam recebendo e dos saques que eles sofriam por parte dos midianitas. Mas existe uma lição aqui. A lição é que, uma vez sob ataque, não adianta se esconder. Vamos repetir junto? Uma vez sob ataque, não adianta se esconder. Não adianta fugir. Não adianta buscar fortalezas. Vamos repetir de novo? Não adianta se esconder, fugir, buscar fortalezas para se esquivar. É preciso ir no centro da questão para poder resolver. E o centro da questão é buscar em Deus uma saída. Eu não sei se você já percebeu isso. Se não percebeu, vai perceber. Talvez já tenha percebido até mesmo na sua vida que quando nós estamos sob ataque, muita gente dentro da igreja, quando está sob ataque,
pelo menos na igreja lá em São Gonçalo aqui, eu não sei se Niterói é muito diferente, mas quando o indivíduo está sob ataque, a primeira atitude dele é fugir de Deus, é fugir da igreja, é não atender o telefone, é recusar a ligação, é não atender resposta, não dar resposta por WhatsApp, e ele vai se esconder aonde ele puder. Por quê? Porque um determinado gigante se levantou contra ele. E ao invés de ele correr para onde há solução, ele corre exatamente no sentido contrário. Por quê? Não sei por quê, mas eu quero dizer que Deus quer lhe conduzir a uma resposta, uma solução que pode mudar a sua história. Eu vou lhe dizer uma coisa, querido, o inimigo, lá no caso dos midianitas, os causadores de conflito, eles não querem saber, eles não têm misericórdia, não têm pena. Se você não conserta a sua questão com Deus, eles vão continuar atacando você. E esse inimigo sempre vai revelar a sua fraqueza. Com quê? Com a finalidade. Por quê? Pela finalidade de te intimidar. Ele sempre vai atacá-lo na sua fraqueza, porque ele quer intimidar você, ele quer colocar você para baixo, ele quer dizer que você não pode, que você não consegue e que o gigante é maior que você. Então ele vai fazer plantando ideias. O diabo tem o poder de plantar ideias na sua mente, como se você mesmo estivesse pensando: que raiva que eu estou sentindo daquela pessoa, mas aquela pessoa é a sua mãe, como assim você está com raiva da sua mãe? É porque não é uma ideia sua, talvez você tenha sido contrariado em algum momento. E pai e mãe fazem isso muitas vezes, contrariam o vontade dos filhos. Por quê? Porque os amam. E vem aquela raiva, aquele ódio. Cara, isso não é um pensamento seu, isso é um gigante que está se levantando. E o inimigo está colocando pensamentos errados na sua mente. Oh, Jesus, tem misericórdia. Então ele vai dizer para você que você não vai conseguir vencer isso. Não adianta. É melhor você sair de casa, é melhor você cuidar da sua vida. É melhor você fazer as coisas do jeito que você quer, do jeito que você acha melhor. Tudo isso para tirar o foco, tirar o seu foco. Vire para quem está ao seu lado e diga: o seu foco do real problema. Porque quando você tira o foco do real problema, você também foge da verdadeira solução. Nessa noite, Deus quer apontar para você uma verdadeira solução. Gideão, voltando aqui à questão do juiz, ele tinha pelo menos 3 grandes gigantes. Olha para mim, preste atenção. Pelo menos 3 grandes gigantes que ele precisava derrubar. E o grande gigante não eram os midianitas, mas esses 3. O primeiro deles chamava-se desobediência. Olha para mim, por favor. Desobediência. Essa era a razão do fracasso. A desobediência sempre será a razão do seu fracasso. O povo se esquecia rapidamente de tudo aquilo que Deus já havia feito por ele. O povo se esquece. A bênção de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus, sabe, ele se esquece rapidamente, mas ali Deus usou como uma estratégia, algo extraordinário para poder consertar esse tipo de questão na vida daquele povo. Então preste atenção no que eu estou lhe dizendo nessa noite. 7 anos. Quantos anos eles ficaram sob opressão? 7 anos. 7 anos. Porque eles deixaram de obedecer a palavra e seguiram as suas próprias ideias. E ficaram 7 anos padecendo por causa disso. Deixa eu acalmar o seu coração aqui. Eu estou falando de uma história do Antigo Testamento. Deus hoje não amaldiçoa a pessoa por 7 anos. Ele disciplina aqueles que amam. Mas naquela dispensação, o povo sofria por causa da desobediência. E hoje, então, eu posso desobedecer? Claro que pode. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre até para ir para o inferno se quiser. Só vai para lá quem quer. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Deus disciplina aqueles que Ele ama. E muitas das vezes a gente está enfrentando um gigante, porque nós estamos debaixo da disciplina de Deus. Quem me entendeu diz amém? Amém. Então naquela dispensação vinham maldições terríveis mesmo e castigos sobre toda a nação. Mas depois de 7 anos, quando o povo começou a gemer, Deus veio em socorro. Repete comigo assim: Deus sempre virá como socorro. Pedro enfrentou um gigante. Qual era o gigante de Pedro? O gigante de Pedro era crer e continuar crendo. Quando ele criou uma incredulidade, imediatamente o que aconteceu com ele? Ele afundou. Mas o que aconteceu exatamente naquele instante? Diga assim: Jesus, com uma das suas mãos, o trouxe de volta. Por mais que seja difícil na sua vida, o gigante esteja amedrontando você. Por mais que de fato você tenha sido desobediente, tenha
tenha feito coisas que você sabe que não deveria fazer. Eu quero dizer que nessa noite a mão do Senhor Jesus está estendida na sua direção. Aleluia! E para te restaurar. Diz amém? Então hoje nós não vivemos mais debaixo do silêncio de Deus por 7 anos. O grande problema é que nós ficamos intimidados muitas vezes e ao invés de procurar em Deus a resposta, nós estamos procurando respostas naturais e comuns para coisas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim, Paulo diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, diga cativo, todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, essas cadeias espirituais que se transformam em verdadeiros gigantes contra nós, elas estão dentro da nossa mente, plantadas ali, com a intenção de nos intimidar. Os midianitas faziam isso o tempo todo. Por quê? Porque estavam causando conflito. E um povo em conflito não consegue se defender. Uma mente em conflito não consegue romper. Uma pessoa em conflito não consegue ter saúde mental e nem paz para poder gozar da vitória. E o que fazemos? Precisamos destruir esses argumentos malignos da nossa mente. Como? Através da palavra de Deus. Repete, através da palavra de Deus. Não nos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. Para que poderes experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos de novo. Para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ela é boa, perfeita e agradável. Qualquer coisa que você esteja experimentando que não seja bom, que não seja perfeito e que não seja agradável, tem algum gigante que precisa ser derrubado. Algum gigante precisa ser derrubado. Meu Deus, como disse o irmão. Juízes capítulo 6, versículos de 8 a 10 diz assim: ele lhes enviou um profeta. Deus envia sempre um profeta. Talvez nessa noite eu seja um profeta. Talvez nessa noite alguém do louvor seja um profeta que declarou uma palavra sobre a sua vida. Talvez até o final do culto alguém vai lhe dar uma palavra, um abraço, vai lhe entregar uma revelação de Deus, ou talvez o próprio Espírito fale com o profeta que é você. Diga: eu sou. O Espírito traga essa palavra para você. Então Deus enviou um profeta, e o profeta disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito. Preste atenção nisso. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Jesus, eu fico empolgado com isso. Não vou pedir desculpa por causa disso. Ainda bem, né? Mas essa máquina funcionou até agora. Na hora de tirar foto maneira do papai, ele guardou a máquina. Não vai tirar foto maneira do papai. O que eu estava dizendo mesmo? Me tirou aqui da concentração do caminho que eu estava seguindo. Deus enviou um profeta. Eu quero que você entenda a estratégia de Deus. Diga estratégia. Deus é estrategista. Ele mostrou um cenário. Ele mostrou um quadro formado para Gideão e para todo o povo de Israel. Ele disse assim: lembrem-se, quem foi que tirou vocês da terra do Egito? Eles estavam debaixo da opressão por quanto tempo? Diga 7 anos. No Egito foram quantos anos? 400 anos. E de opressão terrível, algo em torno de 110 anos. E Deus está dizendo assim: lembra do Egito? Feche os seus olhinhos aí onde você está. Lembra de onde eu tirei vocês? Com mão forte, eu tirei vocês do Egito, deixei o Egito para a miséria, trouxe vocês para essa terra que vocês estão habitando. Com mão forte, eu abri o mar, eu parei as águas do rio Jordão, eu expulsei todos os seus inimigos. Será que eu não posso fazer a mesma coisa de novo? O povo estava gemendo por causa de 7 anos. Isso porque eles foram desobedientes. Ou seja, o verdadeiro gigante a ser derrubado não era o gigante midianita, era o gigante da desobediência. Isso estava encravado no coração do povo. E eles voltavam e voltavam a fazer o que Deus não gostava.
Sabe, Deus quer mostrar também uma imagem para você. Na vida de cada um de nós temos lembranças. A Bíblia diz que em determinado momento Deus pode ter nos tirado de um poço de lama, de charco de lama, diz o Salmo, é terrível, e firmado os seus pés sobre a rocha. Se antes você vivia na lama do seu pecado, da sua crise, da sua dor, Deus arrancou você de lá com a mão forte e colocou você com seus pés sobre a rocha. A rocha é Cristo. O lamaçal era a vida onde você vivia. E hoje eu posso dizer, lembra de onde você saiu. E olha para onde Deus colocou você. Pode ser que à medida do seu caminhar, você tenha se perdido e tenha voltado àquele lamaçal. Mas o que eu quero lhe dizer, que assim como Deus falou com Gideão e com o povo de Israel, da mesma forma que eu te tirei uma vez, eu vou fazer de novo. Pedro começou muito bem, serelepe andando por cima das águas no meio da tempestade, até que desviou seus olhos de Jesus e ouvido da voz, e começou lá a afundar. Mas Jesus deixou ele afundar? Não, segurou ele pela mão e trouxe de volta. Hoje eu quero lhe dizer que, a despeito da sua desobediência, da sua crise e do seu problema, Deus está estendendo a mão para você. Não seja orgulhoso, porque o orgulho é outro gigante. Segura na mão de Deus e deixe Ele levantar você para você voltar a vitórias. Amém. Diz eu creio. Sabe, essa visão de quem nós somos, daquilo que Deus pode fazer por nós, ela é maravilhosa. É poderosa. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, a revista corrigida diz assim: porque como imaginou na sua alma, diga na sua mente, assim o homem é. Como ele se imagina, ele é. E o que os midianitas faziam? Mantinham o povo debaixo de opressão para que nunca eles se vissem livres, poderosos, conquistadores, mas sim fugitivos, escondidos no meio das montanhas e das cavernas, sempre se escondendo do perigo. E assim como o homem se vê, assim ele é. Sabe, eles se viam fugitivos, eles se viam como migalhas, poucas pessoas na frente de uma multidão. Talvez você se veja assim também, com grandes dificuldades de conseguir romper. E se você continuar alimentando essa visão a respeito de você mesmo, é para esse lugar que você tanto teme, que você vai acabar chegando. Mas hoje, diga hoje é o dia da mudança da história da sua vida. Deus quer tirar você de lá e trazer você de volta para a vida. Sabe, não importa, eu disse não importa o problema, não importa o erro, não importa a dificuldade ou a desobediência. Por mais que você tenha sofrido por uma disciplina de Deus, Deus quer hoje derrubar o gigante e trazer você de volta. Diga para quem está ao seu lado, Deus quer trazer você de volta. Isso nos leva ao próximo gigante, que é o medo. Diga medo. Mas o medo é um falso gigante. Muito embora o medo ele seja real, ele seja atormentador, ele seja paralisante, ele não se sustenta em si. Parênteses aberto. Eu quero dizer que o verdadeiro inimigo não era os midianitas, mas era a desobediência e era o medo. E agora eu estou dizendo, fecha parênteses, o medo ele não se sustenta sozinho, ele é provocado. Os gigantes naturais, sim, eles eram malvados e eram saqueadores, e por causa deles, todo mundo tinha que se esconder, porque precisavam salvar as suas colheitas e salvar os seus animais. Eu vou lhe dizer uma coisa, o gigante enviado pelo diabo, ele sempre vai querer roubar a sua colheita. Por quê? Quando não há colheita, quando não há plantação, ele sempre vai querer roubar a sua semeadura, a sua plantação. Porque onde não há plantação, nunca vai haver colheita. Qual a melhor maneira de evitar uma colheita? Não deixar que seja plantado. Se a desobediência colocou aquele povo naquela situação, o medo os mantinha lá. Juízes capítulo 6, versículos de 2 a 5. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse versículo 3, pedir licença a quem está me assistindo pelo vídeo, para virar um pouquinho de lado e mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Repete isso comigo aqui. Sempre que os israelitas faziam as suas, ou seja, a sua semeadura.
vez que você faz uma semeadura, o inimigo vem para roubar a sua semeadura. Então diz lá, os midianitas significa o que mesmo? Conflito. Conflito. Você está passando uma dificuldade e Deus desafia você a ser fiel no entregar um dízimo ou dar uma oferta. E toda vez que você faz isso debaixo de conflito, ou seja, com a sua mente lutando em conflito contra ela mesma, como é que eu vou entregar uma oferta hoje se eu tenho que pagar a conta de luz amanhã? O inimigo está fazendo exatamente isso, roubando a sua semente. Porque se você não tiver semente, você não vai ter colheita. Então a Bíblia diz no Novo Testamento que as sementes elas são palavra e são dinheiro. Oferta. Uma oferta é uma semente que Deus multiplica. E uma palavra de bênção também é semente que Deus multiplica. Por isso eu sempre começo as minhas pregações dizendo: Deus te abençoe e abençoado. Você é uma bênção. Porque essa palavra precisa ser multiplicada na sua vida. E quando você multiplicar isso, ou seja, quando essa semeadura que eu estou fazendo virar colheita, muitas outras pessoas serão abençoadas. Mas observe que o inimigo trabalha na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, sempre para impedir as suas plantações. Toda vez que fazia uma plantação, midianitas, amalequitas e outros povos da região, eles vinham e invadiam para poder roubar aquela colheita. Ele não quer, o inimigo não quer que você tenha uma colheita. O inimigo não quer que você prospere. O inimigo não quer que a sua família seja feliz. O inimigo não quer que você tenha saúde. O inimigo não quer que você tenha paz. E todas as vezes que uma semeadura, uma plantação é feita nesse sentido, ele vem para roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar o seu sentimento de vitória, roubar o seu dinheiro, fazer você ficar pobre, miserável, roubar a sua saúde, roubar a sua família. Ele é ladrão, ele vem roubar, matar e destruir. Então, junto com os amalequitas, que é aquele conflito, e às vezes uma simples semente gera um conflito tão grande dentro da família. Quando o marido fala uma palavra dura para a esposa ou vice-versa, essa palavra ela se transforma em uma semente e ela pode produzir uma colheita terrível. Mas quando ele diz, ou ela diz, Deus te abençoe, você é uma bênção para mim, muito obrigado. Eu amo você, eu amo o que você faz, você é tão importante para essa casa. Você está semeando uma palavra de bênção e de alegria. Assim são nos relacionamentos, assim é na vida, assim é no seu dinheiro, assim é no seu convívio. O inimigo sempre quer roubar a sua colheita. E, se possível, impedir que você plante. Mas se você plantar, ele vai tentar achar um jeito de ele não deixar você colher. É isso que ele faz. Parece a palavra do semeador. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: fique esperto. Sabe, é isso que eles faziam. Para quê? Deixa eu dizer uma coisa: se midianitas é conflito, amalequitas é moradores do vale, de lugares baixos. Porque é isso que o indivíduo, que o inimigo quer fazer: gerar conflito no seu coração e na sua mente e levar você sempre, diga sempre, para os lugares baixos dessa terra, para a dependência, para a dificuldade, para a crise. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que é extraordinária. Toda crise, repete comigo, toda crise é uma grande oportunidade para derrubar um gigante. Eu quero dizer que nessa noite esse gigante vai cair na sua vida. Vire para quem está ao seu lado, me ajuda com voz de profeta e diga assim: nessa noite, esse gigante vai cair na sua vida. Você não vai ficar mais em conflito nem com você mesmo. Porque quando nós ficamos em conflito conosco mesmo, a mente buga, fica doido, você não consegue raciocinar direito. Deus quer te levar para um caminho, o inimigo fica semeando para te levar para outro lugar. E o que fazer? Conflito, mente, vamos agir, mente bugada. Resultado disso, lugares baixos. Mas esse não é o seu lugar. E o que as pessoas fazem quando enfrentam esse tipo de situação? Ficam intimidadas, ficam com medo e começam a fugir. Foge para as cavernas, foge para as montanhas, foge para as fortalezas, foge do culto, foge da igreja. Se aconchega no seu sofá, na sua cama, no programa de televisão. Alguns em bebida alcoólica, outros em drogas, outros em pornografia, outros numa vida comum, numa vida medíocre, outros vão procurar uma praia, como se praia trouxesse paz para alguém. Aquele monte de areia, pinicando o pé, aquele sol quente de rachar. Já vi que eu não sou muito fã, né? Só uma vez por ano.
A verdadeira paz já está em Jesus. Por isso ele disse assim: deixo-vos a minha paz vos não vou dou como creia em Deus, creia também em mim. A paz não é um lugar, a paz é uma pessoa. Eu quero dizer para você, querido, que na pessoa do Espírito Santo, toda a paz que você precisa já está dentro de você. Como eu disse lá no começo, baseado no texto de 2 Coríntios, expulsa esses pensamentos que estão se transformando em verdadeiros gigantes. Expulsa ele da sua vida, para que você possa experimentar o melhor de Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga de novo: esse gigante vai cair. O primeiro gigante. O primeiro era desobediência. O segundo era medo. Agora o terceiro e o principal deles todos, diga incredulidade. A incredulidade do povo era o verdadeiro gigante. Esse era o verdadeiro gigante que precisava ser destruído. Os gigantes naturais, os midianitas, opressores e saqueadores eram os gigantes naturais. Mas o verdadeiro gigante, ele precisava ser vencido, era a incredulidade. Porque nós sabemos o final da história, não é? Quem conhece o final da história de Gideão? Todo mundo sabe que Gideão venceu os midianitas. Ele venceu? Ele não venceu nada. 300 homens. Quantos? 300. Arma? Não. Um vaso de barro, uma tocha e um chofar. Quebra o vaso. Aparece a luz e toca o chofar da proclamação. O vaso de barro é quem nós somos, é a nossa carnalidade. Quando essa carnalidade é quebrada, a verdadeira luz de Cristo vai brilhar através de nós. Para já dizer isso, né? Através de mim, Jesus vai brilhar. Mas quando essa carne, esse vaso de barro é quebrado, Jesus vai brilhar através de nós. E quando brilha, e a proclamação da vitória é feita no toque do chofar, os inimigos começam a se matar uns aos outros. 85 mil midianitas são derrotados por eles próprios. Ou seja, o anjo do Senhor confundiu o conflito que eles estavam infligindo a Israel, virou-se contra eles. Ficaram confusos e uns começaram a matar os outros, de maneira que Israel saiu vencedor com 300 homens. Então todo mundo conhece o final da história. O importante é saber como eles conseguiram chegar lá. Então, observe Juízes capítulo 7, versículo 7, diz assim: o Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberem as águas, ou a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Manda para casa todos os outros. 300. Para ficar bem claro que quem livra é o Senhor. Para ficar bem claro que quem derruba o gigante é o Senhor. Não é na sua força, não é na sua capacidade. Por isso Deus lembrava Israel da época do Egito. Eles não tinham nenhuma condição de lutar contra o exército de Faraó, mas Deus os livrou mesmo assim. E Deus vai fazer de novo. Vira para quem está ao seu lado e diga: Deus vai fazer de novo. Juízes 6, de 13 a 15 diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou? Já viu que crente gosta muito de dizer isso? Quando se afasta da igreja, a primeira coisa que ele diz é: você me abandonou. Mas quem foi embora? Quem abandonou quem? Porque existe um calabouço na mente, existe uma prisão, existe uma ideia postada de que ele não era valorizado, de que ele não era importante. E por isso, por culpa da igreja, por culpa de Deus, o cara cai no pecado, a pessoa cai no erro. E não vai dizer que você me abandonou. Isso é uma luta, isso é um gigante, isso é uma incredulidade que está enraizada na mente das pessoas. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Tem algum crente para dizer amém? Amém. Aí sim. Isso é um amém. Versículo 14: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Deus não escolheu o fortão, Deus escolheu o fracote. Tudo que Gideão sabia fazer era reclamar.
Onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor não socorreu? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor deixou assim? Aí Deus olha, Deus tem senso de humor. Olha para aquele fracote. O pessoal de Gideão é corajoso, né? No final, né? Agora, quando passa no covarde, fracote, vai na tua força. Pergunta para quem está do seu lado aí, que força que ele tinha? Vivia fugindo, escondido em caverna, molhando o trigo no lagar, correndo dos midianitas, não tinha força nenhuma. Mas o que Deus disse, é com essa força que eu vou libertar Israel das mãos dos inimigos. O seu gigante vai cair quando você acreditar que eu posso fazer isso na sua vida. Eu quero transmitir essa palavra para você nessa noite. Verdadeiramente o gigante que você está enfrentando, seja ele qual for, ele vai cair. O que eu disse? Ele vai cair. Quando você crê que Deus pode libertá-lo das mãos desse opressor gigante. Será que você é capaz de crer? Com que força, afinal de contas, Gideão não tinha? Gideão não tinha força nenhuma, ele dizia, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é menor da tribo de Manassés, e a tribo de Manassés é a menor tribuzinha de Israel. Tudo isso era verdade. Ele não era nada, ele não podia nada, ele não tinha força, ele não tinha capacidade, ele não tinha nada. Mas se ele tivesse fé, tivesse o quê? Diga para quem está ao seu lado, diga fé. Se ele tivesse fé, Deus faria através dele. Sabe, eu penso muito que Deus não está aqui para fazer ninguém prosperar. Deus não está aqui para curar ninguém. Ele faz prosperar, ele cura pessoas. Deus não está aqui no ramo de montar empresas, de construir prédios. Deus está aqui e o ramo de Deus não é mudar histórias, é mudar pessoas. Deus veio para mudar pessoas. O Espírito Santo está aqui para mudar pessoas. Pessoas como a sua esposa. Pessoas como o seu marido. Pessoas como o seu pai. Pessoas como essa que está sentada aí do seu lado. Tudo bem. Como essa que está aí na cadeira na sua frente. Não, Deus veio para mudar você. Deus veio para mudar você. E Ele usa muitas das vezes das circunstâncias para que você possa procurar por Ele. Não fuja de Deus. 3 ou 4 entenderam? Vire para quem está ao seu lado. Não fuja de Deus. Porque Deus pode estar usando essa circunstância para que você seja transformado. O que Ele quer mudar de fato a você? Ele quer botar você de novo naquela tábua do olheiro que está girando. Mas para fazer isso tem que ser igual no final da história do Gideão. Tem que quebrar o vaso. E quando ele conseguir quebrar esse vaso, o gigante vai cair junto com o vaso. E você vai ver a restauração que ele vai fazer na sua vida. Diz amém. Às vezes a gente confunde. Paulo disse assim para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, versículo 7, 2 Timóteo 1, 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, covardia. Deus não deu para você um espírito de temor e de covardia, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio. Autocontrole. Mente sábia. Por quê? Porque os midianitas, o poder do inimigo, trabalha exatamente criando conflito na sua mente. Será que Deus vai fazer? Esse é o conflito de Gideão. Ele fez lá com o Egito, mas que garantia eu tenho que vai fazer de novo? A garantia é exatamente essa. A garantia que Deus fez e Ele vai fazer de novo. Agora o que eu preciso? Crer. Diga de novo, crer. Diga mais uma vez, crer. E esse conflito vai cair. Deus não te deu espírito de covardia. Você não é um covarde, fujão, não é um medroso. Ele lhe deu poder, Ele lhe deu amor, Ele lhe deu uma mente sadia. Não fuja de Deus. Deus é a solução em Cristo para você derrubar o gigante que está atormentando a sua vida. Como eu derrubo o gigante? Correndo para Deus. Deus não precisa da sua força. Por isso ele talvez tenha sido irônico com Gideão. Você é o menor, sua família não vale nada, sua tribo é ruim. Pois é, levanta nessa força, porque eu vou libertar Israel através de você. Porque ele não tinha força.
Na verdade, quem tinha força era o Deus de toda a guerra, de toda a força. Eliseu Gomes gravou a música, né? E o padre lá replicou: não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras, que me faz um vencedor. Não há Deus como tu. É isso que nós precisamos entender. Deus não está procurando fortes e poderosos, está procurando crente. Porque crente crê. Crente crê contra a circunstância. Paulo diz isso e falou a respeito de Abraão e serve para nós. Abraão creu contra a esperança. Quando tudo diz que não, o crente continua crendo. Porque a última palavra de Deus, sabe, Gideão estava fragilizado, porque ele foi desobediente, ele e todo o povo, porque eles estavam intimidados com medo daquilo que os midianitas estavam fazendo. Porque ele não estava conseguindo crer que de verdade Deus iria vir em seu socorro. Olha, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão e meu amigo que está aqui. Deus está vindo em seu socorro. Ele está vindo com pressa. Ele tem pressa em te socorrer. Ele tem pressa em mudar a sua vida. Mas quando ele muda a sua vida, ele muda a sua história também. Esse é o tempo de gigantes serem derrubados. Aleluia! O último texto. Juízes capítulo 6, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, repete comigo, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Eu não tenho força nenhuma para libertar você de coisa nenhuma, mas eu tenho o poder da palavra de Deus sendo pregada. E posso dizer que o Senhor está vindo na sua direção para curar e para libertar você desse conflito, desse gigante chamado conflito, desse gigante chamado incredulidade. Porque o poder de Deus, sabe, a gente fica nas expectativas de que precisa ser um grande homem, uma grande mulher. E não é nada disso. Precisa de uma grande fé. E uma grande fé para Deus trabalhar pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Qual a dificuldade? Você só precisa crer. Olha só o final do versículo. O problema não está em Gideão, mas a solução está em Deus. Vamos ler juntos a última frase? Não. Ficou feio, né? Deixa eu pedir desculpa para quem está me assistindo pela internet. Eu estou trazendo para eles a vida dele, vou chegar lá. Quer ver como é que vai ser diferente agora? Vamos tentar de novo? Não sou eu quem está enviando. Não importa qual é a sua força, o que importa é quem envia você. É Ele que está te enviando. É Ele que trouxe você até aqui. E é Ele que está enviando você para que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida. Sabe qual é o único problema que existe para impedir isso? É você não acreditar. Eu sou filho de um carpinteiro e de uma empregada doméstica. Quando eu cheguei no Jardim Catarina, eu cheguei numa carroça junto com a minha mãe. Quando eu saí de baixo, já com 2 igrejas edificadas, eu mudei para Icaraí. Eu saí com um carro novo. Pela força do Senhor. E Deus me trouxe até aqui. E vai me levar a muitos outros lugares. Ele quer fazer a mesma coisa com você. Minha família está aí. Essa igreja, cada um de nós. Não importa quem você seja, a sua fraqueza ou o seu gigante. O que importa de verdade é quem está enviando você. Aleluia! O Senhor liberou para você. E Ele quer derrubar esse gigante. Fuja dele. Para de fugir. Para de se esconder. Sabe, crente se esconde atrás de argumentos. Crente se esconde atrás de desculpas. Crente se esconde atrás de tantas coisas. Eu não vou fazer isso com vocês, mas lá no Jardim Catarina eu briguei com eles um pouquinho, porque as pessoas têm a oportunidade de estar no culto na igreja uma vez por semana. Aqui ainda tem 2, porque tem quinta-feira, mas vem pouquinha gente. Mas quando tem um aniversário do primo, do tio, do amigo, do afilhado, que você não
hoje é mais importante o jogo do Vasco, do Botafogo. A sua célula, você não pode, porque tem futebol, você precisa jogar futebol, afinal de contas, você ganha a vida fazendo isso, deve ganhar muitos milhões. Eu não vi ainda, está no dízimo, né? Mas deve ganhar muitos milhões jogando a sua pelada, você não pode deixar isso para estar na célula. A gente foge do documento, conta história, crente é contador de história. Chega, vamos derrubar esse gigante, essa fúria, essa inferioridade. Deixa Deus mover o seu coração, deixa Deus agir na sua vida. Tenha uma experiência com Ele, para não ficar contando a experiência dos outros. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele hoje. Ele quer derrubar os gigantes na sua vida. Então, com a força que você tem, se levanta, porque hoje Deus quer fazer um milagre em você. Se você crê nessa palavra, dê uma palavra de Jesus.